Finalmente, então, estancadas todas as possibilidades da segunda geração, surgem aí os novos sensores de alta, muito alta e altíssima resolução espacial no final da década de 90. Quando nós estudamos a história do sensoriamento remoto, nós sabemos que esses sensores eles já se encontravam disponíveis para fins militares, mas não para fins civis. Então, o final da década de 90 marca uma nova era no sensoriamento remoto urbano, porque os pesquisadores passaram a contar com satélites com resoluções métricas até submétricas. Então, aqui nós temos apenas alguns exemplos dos principais satélites, né? O Eros israelense, Iconos, QuickBird e WorldView, todos americanos. Aqui em cima nós identificamos a fabricante de cada um desses satélites, a ImageSat para o Eros, Space Image para o Iconos, Digital Globe para QuickBird e WorldView. A altitude do satélite aqui é dada nessa primeira linha, né? Uma diferença deles em relação aos demais satélites de média, é uma tendência até altitude mais baixa, porque eles procuram justamente ganhar em resolução espacial. A frequência de revisita é elevada, oscila de 1 até 4 dias. Como que isso é possível? Os satélites de alta resolução espacial, eles orbitam a superfície terrestre com velocidades extremamente elevadas. Por isso que essa revisita aqui é tão baixa. A largura de banda, que foi uma barganha, né, ganhou-se em resolução espacial, mas perdeu-se na dimensão da cena. Por isso as cenas que poderiam ter até 185 km, como no Landsat, elas ficaram reduzidas a algo em torno entre 11 e 16 km para os satélites de elevada resolução espacial. A resolução espacial, obviamente, ela varia de satélite para satélite. Aqueles que dispõem tanto de uma câmera pancromática como bandas multispectrais, em geral, a pancromática vai ter uma resolução superior. No caso, o Eros 1,8, o Iconos 1 metro na pancromática. Esses dados aqui são todos para pancromática, sendo que o Eros não tem bandas multispectrais, somente esses satélites aqui no caso dessa tabela. Essa resolução espacial chegou a 67 centímetros no QuickBird Anadir e a 46 centímetros no WorldView 2. Em termos de bandas espectrais, conforme eu falei, somente esses 3 satélites americanos nessa tabela possuem, além da pancromática, bandas multispectrais. Nem todos esses satélites da terceira geração foram bem sucedidos. Nós vemos aqui que alguns falharam, né? O Early Bird, o QuickBird 1, o OrbiView X, o Iconos 1, obviamente. O Iconos 2 está operacional desde setembro de 99, como também estão o Eros A1 israelense e o QuickBird 2 americano desde outubro de 2001. Alguns satélites aí da última geração, nessa terceira geração, são o GeoEye-1, que resultou da fusão das empresas Space Imaging e Orbi Image. A Space Imaging fabricava o Iconos, a Orbi Image, os satélites da série OrbiView. O GeoEye-1 ele está operacional desde fevereiro de 2009. O WorldView, ele teve 2 séries até o momento, o 1 e o 2. Como nós vimos, somente o 2 possui, além da pancromática, bandas multispectrais. E o GeoEye-2 ele está em previsão de lançamento ainda esse ano. Existe uma proposta do fabricante, que é chegar a uma resolução de 25 centímetros na banda pancromática. O único problema é que, de acordo com a legislação militar, nenhum satélite civil pode ter resolução superior, né, a 50 centímetros. Então, isso ainda está em negociação. Se a gente entrar na página do GeoEye-2, a gente vai ver que essa resolução não é mais 25, mas sim 34 centímetros na pancromática e 1,36 m na multispectral. Mas até o momento nada pode ser confirmado, porque ele ainda não foi lançado. Aqui nós vemos muitos satélites dessa terceira geração. É óbvio que eu não vou entrar em detalhes, de diferentes nacionalidades aqui, né? Formosat, ele é coreano, o Cartosat indiano, o Compsat é coreano, o DK1 é da atual Rússia. O DK1 excepcionalmente opera com filme fotográfico, os demais com sensores quânticos.
Uma grande possibilidade de imageamento nessa terceira geração foi a possibilidade de visada long track e a cross track, isso é, ao longo da órbita ou transversalmente à órbita, e muitos deles também possuem a visada off-nadir. Alguns aqui, esses últimos, possuem inclusive livre direção de visada. E esses aqui que estão com a indicação dos ângulos, eles possuem limitação na visada off-nadir. Além desses satélites que foram mostrados, outros países operaram com satélites de alta resolução espacial. O Topsat no Reino Unido possui uma resolução de 2,5 metros, né? O GSD é uma sigla que se refere a Ground Sampling Distance, ou seja, a distância de amostragem em solo. Ele foi produzido por uma companhia britânica, que é a Surrey Satellites Technology SSTL. A China teve também um satélite de alta resolução chamado Beijing-1, lançado em 2005. A resolução na pancromática é de 4 metros. Houve a intenção de se criar uma constelação para monitoramento de desastres, que ela é conhecida como DMC, Disaster Monitoring Constellation, e isso ocorreu somente com a ajuda da fabricante britânica SSTL. Outros países também se envolveram nessa constelação e alguns países tiveram a ajuda da SSTL para a fabricação de seus satélites. Aqui nós vemos o Sat-1 da Argélia, Biosat-1 Turquia, BNSS-Sat Reino Unido e Nigéria-Sat da Nigéria, todos eles com a respectiva data de entrada em órbita. O satélite indiano Cartosat-2, ele foi lançado em 2007, possui 1 metro de resolução espacial, 10 quilômetros de faixa imageada. O GEO-1 nos Estados Unidos, conforme nós anteriormente vimos, possui 41 centímetros na banda pancromática, foi lançado em 2008. O WorldView 1, como também nós já vimos anteriormente na tabela, ele possui somente a banda pancromática, 45 centímetros de resolução. O WorldView 2 manteve a resolução na pancromática e de forma diferenciada dos satélites de alta resolução, além das 4 bandas multispectrais tradicionais, que são o azul, verde, vermelho e infravermelho próximo, ele adicionou mais 4 bandas. O TELS da Tailândia com 2 metros na banda pancromática. E o Sibers 2B, conforme eu comentei anteriormente, a edição 2B, ela teve uma câmera de alta resolução HRC com 2,5 metros. Os satélites Pleiades da França, eles foram concebidos, né, Pleiades A e B, para serem lançados em 2008 e 2009. Esse lançamento ocorreu somente em 2011 e 2012, respectivamente. Eles possuem 70 centímetros de resolução na pancromática e 2,8 metros na multispectral. Alguns países tiveram satélites, entretanto, que nunca foram colocados em órbita, como é o caso do Turksat da Turquia. Por outro lado, o Hazaksat da Malásia entrou em órbita em 2009. O Vinsat-1 do Vietnã nunca entrou em órbita. O Alsat da Argélia entrou em 2010. E a Alemanha também lançou uma outra constelação de 5 mini-satélites para monitoramento com as mais diversas finalidades, agricultura, áreas urbanas, meio ambiente. A resolução máxima da Rapid Eye chegava a 6,5 metros. E a Agência Espacial Alemã, com essa profusão de satélites na terceira geração, resolveu fazer uma categorização em função do peso. Então, ficou decidido que se o satélite possui de 1 até 10 quilos, ele é denominado como nanosat. Se ele possui acima de 10 até 100 quilos, ele já é considerado um microsat ou um microsatélite. E a partir daí, superando 100, indo até 1 tonelada de peso total, ele já é considerado um mini-satélite, mini-sat. Aqui nós vemos algumas figuras ilustrativas de satélites que comportam sensores de alta resolução espacial. Houve uma grande dificuldade na concepção desses sensores de alta resolução espacial que se referia à baixa radiância.
Isto é, a área do detector ela era muito pequena. Então, se a gente fizer uma comparação, um pixel de 1 metro, ele recebe uma radiância que é 900 vezes menor que um pixel de 30 metros, considerando a superfície, obviamente. Nos sistemas de imageamento, olhando aí essa geração de satélites civis que se iniciou, as 3 gerações a partir da década de 70, eles começaram inicialmente com o sistema Whiskey-Brun, que concebia poucos detectores e um espelho oscilante. E isso evoluiu para o sistema Push-Brun, que já compreende uma linha de detectores, que é conhecida como Array, e ela forma uma faixa completa da cena de uma única vez. Nos satélites de alta resolução espacial, houve uma mudança no mecanismo de imageamento. Então, a grande inovação tecnológica é o chamado Time Delay Integration, TDI, que se refere ao que? É um array bidimensional que varre várias linhas da cena por vez, é um próprio CCD, né? Retangular com muitas linhas. E cada Charge Coupled Device é a sigla. Cada pixel no terreno ele é imageado tantas vezes quantos forem o número de linhas do dispositivo. E a radiância total referente a um pixel no terreno será correspondente à soma das radiâncias que são captadas por cada detector na mesma coluna. Então, aqui nós vemos uma espécie de animação que explica o TDI, como é que ele vai passando, ele vai imaginando. Aqui nós vemos aí um dispositivo de 6 linhas e, obviamente, conforme for falado, a radiância vai ser sempre o quê? A soma de todas as radiâncias captadas ao longo de uma mesma coluna e assim por diante. Então, nós vemos aí que o número de linhas efetivamente usadas, ele pode ser programável pela estação em terra, no máximo 32, por quê? Porque pode ocorrer saturação. Em geral, somente 13 linhas são usadas num array de TDI. Mais do que 13, conforme eu falei, pode levar a saturação e normalmente 1 ou 2 registros de leitura ao final da direção de varredura ocorrem. No Iconos e no QuickBird, apenas 1 registro. Normalmente se necessitam 2 para a varredura nos modos dianteiro e reverso. Normalmente esses sistemas são utilizados em plataformas rápidas e para Grand Sample Distance, isso quer dizer o quê? Resolução espacial pequena, preferencialmente em bandas pancromáticas. Nos satélites de média resolução espacial, com a capacidade divisada off-nadir, os sensores eles costumavam rotacionar. Nos sensores modernos, que são esses que possuem elevada agilidade, é possível mudar a direção divisada de forma rápida e precisa por meio das chamadas rodas de reação ou rodas de momento, em inglês Reaction Wheels ou Momentum Wheels. Então, esses modernos sensores ópticos de alta resolução espacial, a princípio era o próprio sensor que rotacionava para fazer a aquisição off-nadir. Hoje é a plataforma inteira que se movimenta, ou seja, o satélite inteiro se movimenta e isso obviamente é pré-programado pela estação em solo. O Iconos em particular ele é capaz de escanear contra a direção da órbita, né? É uma peculiaridade em relação aos demais sensores de alta resolução espacial. Nem todos eles possuem a avisada a long track e a cross track, alguns sim, outros não. E quando a gente fala em equivalência de pixels nesses sensores de alta resolução espacial, é bom lembrar então sempre que 1 pixel TM no terreno equivale a 900 pixels da pancromática do Iconos. Aqui nós vemos então uma progressiva perda de informação. A área de estudo é o Capitólio, em Washington, nos Estados Unidos. Então, nós vemos aqui uma imagem que corresponde à degradação de uma pancromática do Iconos. Então, aqui com 1 metro, no satélite indiano com 5 metros, ainda é possível aproximadamente a detecção do edifício do Capitólio, visto em projeção superior. Na pancromática do Spot, ele já começa a se confundir com fundo, mas ainda está aqui. Na multiespectral do Spot ocorre uma descaracterização muito grande e, obviamente, na Landsat essa informação é perdida.
Na série da terceira geração, é bom falar do Spot 5, ele é um satélite comercial francês que foi lançado em maio de 2002 pela Spot Image. Conforme nós vemos aqui nesse esquema ilustrativo, ele possui duas linhas, né, dois arrays de imageamento. Então, ele pode gerar imagens com diferentes resoluções espaciais. Quando você quer uma imagem com 5 metros de resolução, apenas uma matriz de detectores é acionada. Porém, se você quer imagens de melhor resolução, é possível duplicar, no caso 2,5 metros, o imageamento ocorre como? Com as duas matrizes. E elas possuem o quê? Uma defasagem central de 2,5 metros em X e 2,5 metros em Y. Então, o que ocorre nesse tipo de imageamento é uma superamostragem. A cena ela é varrida, é quase como um TDI, por isso que é possível a resolução em modo melhorado, 2,5 metros. Aqui nós vemos então as bandas espectrais do Spot 5. Ele possui verde, vermelho, infravermelho próximo e médio, chamado SWIR, Short Wave Infrared. Aqui nós temos o intervalo espectral e a resolução espacial, 10 nessas bandas aqui e 20 no infravermelho médio. Obviamente, a pancromática no Spot 5 pode ser gerada em dois modos, 2,5 metros e 5 metros. Aqui nós temos um exemplo de uma imagem pancromática de Estocolmo, Suécia, feita pelo Spot 5. E aqui uma imagem colorida fusionada de uma área no interior da França. O ERO, satélite israelense, é operado pela empresa Imagesat International. O A1, ele possui somente a banda pancromática, ela pode também gerar dupla resolução com 1.8 e 1.4 metros, resolução radiométrica elevada de 11 bits. E o Eros B, toda a sequência B, né, foram 5 satélites, B1 a B5, todos eles com uma resolução espacial incrivelmente melhorada de 70 centímetros. Aqui nós vemos um exemplo do imageamento da Torre Eiffel em Paris, aqui o Rio Sena, adquirida em 30 de maio de 2001 com o Eros A1. Aqui nós vemos outra imagem do Eros A1, que é a ilha de Manhattan, em Nova York, após o ataque de 11 de setembro, aqui é a região onde houve o ataque às Torres Gêmeas. Essa é uma imagem Eros B1 das Torres Gêmeas de Kuala Lumpur, na Malásia. Lembrando a resolução de 70 centímetros. E vamos falar um pouquinho então do satélite Iconos. Ele foi lançado em setembro de 99, obviamente somente o 2 foi bem sucedido pela Space Imaging, que não mais existe, uma vez que foi fusionada com a Orb Image. Aqui nós vemos as bandas, que são bem características dos sensores de alta resolução espacial, contendo sempre azul, verde, vermelho, infravermelho próximo e uma pancromática. A resolução em 4 metros para as multispectrais e 1 para a pancromática. Aqui nós vemos então duas imagens do Iconos, coloridas fusionadas, antes e após o ataque de 11 de setembro no Pentágono. É possível ver a riqueza de detalhes, né, dos edifícios, veículos, vias e como que ocorreu a destruição pelo choque com a aeronave. Aqui nós vemos a mesma dupla de imagens para o World Trade Center, antes e depois, né, dos ataques. Aqui nós vemos toda a riqueza de detalhe das cenas, veículos, detalhes das coberturas e a localidade como ficou. E aqui nós vemos um outro exemplo de uma imagem colorida fusionada do Iconos, que é a usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, com uma escala aproximada de 1 para 2000. O que eu havia falado em termos da detecção de alvo subpixel ocorre aqui com o quê? A fiação elétrica. Nessa fiação elétrica, com certeza, os cabos elétricos têm menos de 1 metro de diâmetro, mas porque eles contrastam com a água, eles são visíveis na imagem. Essa aqui também é uma imagem fusionada colorida do Iconos, na esplanada dos ministérios em Brasília. E um grande diferencial que ocorreu então a partir da década de 90 foi a visualização de alvos minúsculos que antes eram inimagináveis de serem detectados pelos satélites de até então. Então, no caso aqui nós temos o quê? Um pequeno veículo de passeio que passou a ser detectado por essa terceira geração de satélites.
Outro satélite de alta resolução espacial é o OrbiView 3, as configurações dele são muito semelhantes aos do Iconos, né? Então nós temos aqui as bandas, sempre uma pancromática e uma multiespectral, azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, sendo que as resoluções sempre de 1 metro para pancromática e 4 para multiespectral. Aqui então nós vemos exemplos de imagens adquiridas pelo OrbiView 3, pancromática de 1 metro e aqui uma composição colorida multiespectral de 4 metros. Um outro satélite de alta resolução espacial importante é o QuickBird, fabricado pela Digital Globe. Ele pertence aí a uma série de satélites que procuraram melhorar em muito a resolução espacial, superando as do Iconos e OrbiView 3. Então, conforme eu falei, eles mantêm a mesma característica, né, de configuração de bandas, porém a resolução espacial a mais ou menos 25 graus do ângulo de visada, ela passa a 2,8 metros nas bandas multiespectrais e 70 centímetros na pancromática. A princípio, no Nadir, nós teríamos 2,4 e 0,67 na pancromática. Aqui, então, nós vemos exemplos de imagens QuickBird, uma aqui pancromática, de um aeroporto, e uma composição colorida multiespectral da mesma área, com 2,44 metros de resolução espacial. Esse é um outro exemplo de imagem QuickBird, fusionada colorida para o bairro Jardim Esplanada, residencial de alto padrão na cidade de São José dos Campos, São Paulo. Aqui mostrando em detalhes, né, a piscina, a área ao redor da piscina, com elevada qualidade radiométrica, né? A imagem é muito nítida. O diferencial, então, desses satélites da terceira geração de alta resolução espacial não foi apenas o ganho na resolução espacial, mas o ganho na resolução radiométrica. Então, aqui nós temos uma comparação lado a lado de imagens do Coliseu de Roma, e a gente nota que na imagem, com a resolução radiométrica elevada a 11 bits, é possível detectar alvos mesmo na área sombreada. Então, canteiros viários, pequenos veículos, elementos que não são de forma nenhuma discerníveis na imagem com 8 bits de resolução, são visualizáveis nessa imagem com 11 bits. O QuickBird ele apresenta uma vantagem em relação aos seus similares. A cena, né, a largura da cena faixa imageada, ela é maior, ela apresenta 16,5 km, enquanto que os demais apresentam larguras de cenas mais estreitas. Eros A1 com 12,5 km e o Iconos com 11 km. Obviamente, a capacidade de cobertura no QuickBird é muito maior e também para a construção de mosaicos o custo será menor, uma vez que a faixa de recobrimento é maior.